Alexandre da Medicine News aqui de volta. Então ontem, no sábado, dia 22, nós vimos, né, essa reportagem viralizando nas redes sociais, mostrando o Trump citando Bolsonaro, as autoridades mundiais mais importantes, Javier Milei da Argentina, entre outros, né, no discurso do CPEC 2025, um movimento conservador que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então a gente nota claramente quando a imprensa diz que o Bolsonaro está largado, foi abandonado por todos, isso é uma narrativa mentirosa da esquerda, porque o Trump elogiou o Eduardo Bolsonaro, que se fez presidente, como se fosse um líder global, comparando o Bolsonaro como um presidente, não como um ex-presidente, como uma autoridade política de referência aqui no Brasil, aonde o Trump e sua família os consideram a família de Bolsonaro, os filhos de Bolsonaro. Ele elogiou a família, elogiou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todos aplaudiram isso neste evento de ontem. E se fica claro que a mídia tenta denigrir, queimar a imagem de Bolsonaro já há muito tempo, né? A gente sabe que a imprensa brasileira, não somente a Rede Globo, ela vem tentando manchar a imagem de Bolsonaro, mas isso é quase impossível, né? Durante esse discurso, no CPEC, o Trump cumprimentou líderes internacionais aliados ideologicamente, como o presidente da Argentina, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, entre outras autoridades. Então a gente vê claramente que para o Trump, o Bolsonaro é uma peça-chave importante para as eleições de 2026. O Trump não quer essa esquerda de volta, reeleita. O Trump não quer ninguém daqui, nenhum candidato. É Pablo Marçal, são cantores aí do sertanejo colocados pela Rede Globo. Ele não quer nada disso. Ele quer o Bolsonaro como presidente, porque eles são amigos, são bem-vindos à América, aos Estados Unidos. Entendeu? Essa é a verdade. E nesse Twitter, o deputado federal Mário Frias, que já foi da Rede Globo, ele escreveu acertadamente: a demonstração de amizade do Trump não foi um gesto banal e trivial. Não foi à toa e sem importância. Foi um recado claro ao regime aqui do Brasil. Todos sabemos disso. É por isso que a tática do espiral do silêncio adotada pela direita, que visa substituir o presidente Bolsonaro, é ainda mais vil e suja. Isso a imprensa brasileira faz, esse espiral do silêncio. Tudo que eles não querem, eles ficam de boca calada e faz esse espiral de silêncio. Todos que fingiram que o assunto não existiu não são só invejosos, disse ele, patológicos, são canalhas. Então a gente sabe quem são canalhas, né? São colaboradores ativos do regime comunista e fizeram algo que nem a velha mídia foi capaz de fazer: banalizar uma demonstração importante de apoio do presidente da nação mais poderosa do mundo. E fizeram isso no momento em que o presidente Bolsonaro e as demais vítimas do regime de exceção mais precisam de apoio e força. O que vocês fizeram é coisa de gente canalha demais. Vocês podem enganar ainda uns desavisados, mas muita gente já abriu os olhos para vocês, disse o Mário Frias, deputado federal. Aqui esse vídeo que é bom a gente recordar é viver, né? Colocarmos de novo esse vídeo do ministro-presidente do STF, dizendo no passado próximo que nós derrotamos o bolsonarismo, o Bolsonaro. Ele está portando no seu braço, seu punho, um relógio do Rolex avaliado em quase 400 mil reais. O Alexandre de Moraes também não fica para trás. Eu estava usando outro dia quase de 700 mil, não sei que marca é. Então esse é o ministro que disse que Bolsonaro terá um processo justo, né? Se ele tivesse valores, teria pedido sua aposentadoria. Em quaisquer país juridicamente normal, esse ministro teria sofrido um pedido de impeachment. Todos nós sabemos disso. Ele portando ali, usando um Rolex Daytona. Nem conheço esse modelo, eu nunca comprei um Rolex.
de 400 mil reais. Então eles gostam de ostentar, enquanto Bolsonaro usa um relógio de camelô de 50 reais. Essa é a diferença para o regime e para o Bolsonaro. Por isso que o Trump elogia a família Bolsonaro e faz vista grossa para os que estão aqui, porque Trump não reconhece eles como políticos do Brasil. Uma situação interessante também que Javier Milei, presidente da Argentina, disse. Ele afirmou com todas as palavras, foi um gesto bem ousado, que a USAID financiou uma fraude, ele falou fraude eleitoral no Brasil. Fala do presidente argentino ocorreu durante CPEC, neste final de semana. Ele disse que houve fraude. Presidente da Argentina, onde o Trump estava lá presente também. Todo mundo está sabendo que em 2022 houve fraude. Será que o STF não vai censurar, ele vai prender também o Javier Milei? Eu ter falado mal das urnas eletrônicas? É isso que a gente está vendo, né? A outra postagem que vem viralizando é essa aqui, do Flávio Dino. O Bolsonaro será julgado pela primeira turma do STF, composta por Carmen Lúcia, Flávio Dino, Fux, entre outros, né? Até o Alexandre de Moraes também, entre outros ministros que são da esquerda. Foi esse comunista que deu sumiço nos vídeos de 8 de janeiro. Como pode participar do julgamento? Quem deveria ser réu é esse comunista, disse Nelson Pets. Flávio Dino sobre Bolsonaro. Ele é um próprio demônio. Dino vai presidir turma do STF que julgará Bolsonaro, em análise que deve ocorrer até o final de 2025. Como é que pode ter imparcialidade, ser imparcial os juízes, colocando só juízes que fazem parte do partido político do Lula, da extrema esquerda? Existe imparcialidade nisso? Faço essa pergunta. Lógico que não. Então, e o direito? E as leis? Que mostra claramente que o juiz deve ser imparcial. Isso é só na teoria, na hora de você estudar numa faculdade o direito, porque na prática eles não cumprem a lei. Entendeu? É isso que nós estamos vendo. Então ele vai ser condenado à cadeia, prisão. Se deixar, ele vai ser condenado. Só se houver uma força do exterior aí de Trump para livrar o Bolsonaro. Porque esse Flávio Dino disse que o Bolsonaro é um demônio, e ele que vai jogar o Bolsonaro. Isso pode? Faça essa pergunta à OAB, né? Faça essa pergunta aos advogados. Isso pode? Você vê que as coisas que estão acontecendo no Brasil não estão só no Brasil. O ambiente internacional, a imprensa internacional está noticiando isso. Então, olha aqui, esse perfil aqui do Chile, né? Estava em inglês, eu traduzi. O caso Moraes. Eu vou traduzir aqui para melhorar. O Brasil pode ser usado como exemplo de como os Estados Unidos vão lidar com países que atacam empresas de tecnologia americanas, restringindo a liberdade de expressão. A destruição do Estado de Direito, a censura e a perseguição política terão consequências graves. O caso Moraes colocou aqui esse perfil do Chile para todo mundo ver. Então, essas postagens, elas não estão viralizando somente no Brasil, mas no mundo inteiro, no Chile, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Europa, em Portugal. Todo mundo está vendo esse comunista, quer dizer, esse ditador Alexandre de Moraes fazendo essas marmeladas, essas atrapalhadas. Então ele teve a coragem de mexer com Trump, o Trump social, a rede social de Trump e o Rumble. E ele apagou o seu perfil nesses últimos dias para poder limpar sua barra, mas eles estão na cola dele aqui no Brasil. E isso está sendo mostrado para todo o mundo. É isso que eu estou vendo aqui. Essa informação eu disse ontem em outro vídeo, mas vale a pena a gente reforçar aqui. Alan dos Santos tem dados removidos desse sistema da Interpol. Na verdade, ele nunca teve seu nome na Interpol. O Alexandre de Moraes, o STF, que quis colocar o nome dele na Interpol, mas eles estavam ali estudando na administração, né, do órgão e nunca colocaram o nome dele na Interpol como um criminoso. Eles viram que
É por causa da liberdade de expressão. Ele estava falando mal do governo. Ele não é criminoso, nunca foi assassino, nada disso. Então a Interpol retirou o seu nome, né, dos seus arquivos, né, porque viu que ele está sendo perseguido pelo governo brasileiro e pelo Poder Judiciário e STF, principalmente Alexandre de Moraes. Porque não é crime nos Estados Unidos, nos países normais, democráticos, a pessoa falar mal do governo. Qualquer brasileiro, qualquer pessoa pode falar mal do governo. Entendeu? Isso não é crime nos Estados Unidos. Então a Interpol já retirou o seu nome de lá, onde ele nunca ficou lá como um bandido. Estava só nos arquivos da empresa. A Interpol é uma junção de várias polícias de todo mundo. Não é um órgão americano, mas de todos os países. Policiais da França, da Europa, né, Portugal, da Itália, dos Estados Unidos, que fizeram essa Interpol, esse grupo. Ele foi removido, né, o nome de Alan dos Santos, porque ele não cometeu crime nenhum. Então isso já mostra para todo mundo, por isso que Alexandre de Moraes está ganhando fama internacionalmente. E cada dia vai piorando a sua situação, até que ele apagou o seu perfil do X, porque ele já está com medo realmente. Porque eles não vão parar de persegui-lo, entendeu? Então é isso aí. O nome de Alan dos Santos foi removido na Interpol. Grande avanço. Eu gostei dessa postagem aqui que a Democracia Viva no X colocou. O governo do Lula só tem duas preocupações: censurar as redes sociais e prender Bolsonaro. O Brasil que se exploda e o povo que morra de fome. Mas é isso mesmo que nós estamos vivendo, né? Deixa aí sua opinião. O que você acha desse post aqui? Não é a verdade o que está acontecendo no Brasil? É ou não é? Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos se inscrevendo no nosso canal, é de graça. Compartilhe esse vídeo para um amigo ou até mesmo um inimigo nas redes sociais ou no WhatsApp. E não se esqueça de deixar aquele like. Um grande abraço e até as próximas notícias.